quais são os obstáculos assim que você enxerga que impedem que um time chegue num alto desempenho? Claro, não, tranquilo. Cara, eu acho que tem milhares, cara. Eu acho que tudo acaba conspirando, cara, contra a autoentrega muitas vezes, tá? E exatamente o trabalho do líder, cara, tirar esses obstáculos do meio do caminho, cara, para que a coisa comece a fluir da melhor maneira possível. É que nem eu digo, todo o trabalho do time é que o 1 mais 1 não seja só 2, seja mais. Se os times conseguissem trabalhar sozinho, independentemente, cara, não teria por que ter liderança. Então, muito do trabalho é tirar esses obstáculos. Então, algumas coisas, e depende muito de contexto, que nem eu falei, é uma coisa que eu falo muito pro pessoal do time. Uma coisa é o contexto de tecnologia que está desenvolvendo produto, cara, e criando coisas novas o tempo todo. Outra coisa, talvez, é um contexto de uma fábrica de software. Outra coisa, talvez, é uma linha de produção. São coisas bem diferentes, mas dentro do meu contexto, algumas coisas que eu vi como bem prioritárias, tá? Uh, talvez não seja novidade, eu prezo muito a liberdade. Eu acho que é parte da minha cultura, cara, ter confiança nas pessoas e confiar que eu tenho, cara, as melhores pessoas possíveis ali dentro. Então, qualquer falta de liberdade que eu dou para as pessoas, cara, fazendo o que elas acreditam que é fácil ou errado, seja certo ou errado, é um obstáculo no meio do caminho para elas, algum trabalho a mais que elas têm que ter para entregar o que elas têm que entregar, sabe? Para mim, e eu vou dizer hoje um pouco da posição que eu tô, né? Eu acho que isso muda, cara, se tu tá como line manager e as coisas vão subindo, mudando um pouquinho teu contexto, depende do nível que tu tá. Uh, Depende, cara, muito de interferência top-down. Eu acho que quem teve empresa grandona já talvez sofre um pouquinho mais que isso do que quem está em startup. É bem importante tu conseguir, cara, filtrar um pouquinho, entender um pouco do contexto da empresa toda, cara, pro contexto do teu time, tu entender o que tu consegue agregar, cara, para criar um pouco dessa interferência top-down é muito importante. Baixa densidade de talento, cara, extremamente importante. Tu tem que ter a densidade de talento no teu time que tu precisa para entregar os resultados que são esperados, cara. Então isso é bem importante, mas pode depender muito, cara, do contexto do time, do momento da empresa, como eu falei. Pô, tu tá num momento, cara, super rápido, cara, que tu precisa muito independente das pessoas. Tu vai ter que ter talvez um pessoal um pouquinho mais sênior, que tem um pouquinho mais de conhecimento e consegue correr mais sozinho. Pô, eu tô num momento muito mais estável da empresa, cara, onde eu tenho a flexibilidade de estar formando gente, cara, e eu tô olhando muito mais pro longo prazo, é uma conversa bem diferente, cara. Então, mas ter isso alinhado com a estratégia da empresa. Falta de contexto do que está acontecendo. Eu falei, eu prezo muita liberdade, mas ninguém consegue tomar as decisões corretas dentro do time se eles não tiver contexto contexto estratégico, contexto tático. Eu sempre confio que quem está mais perto do problema é a melhor pessoa para tomar a decisão, só que eles têm que ter o contexto do todo. Se eu não souber a direção que a empresa está indo, cara, minha responsabilidade da minha área como um todo, nunca vão tomar as decisões corretas. Não preciso nem falar de, cara, cultura ruim, cara, liderança ruim, eu acho que isso sempre é um obstáculo no meio, isso independente de qual nível tu está falando, mas N coisas conspiram contra, mas essas são algumas que eu gosto de manter o olho, sabe? Que o pessoal tenha a claridade da responsabilidade, da motivação, porque eles estão ali, que eu tenha a densidade e o skill set do meu time correto, e cada caso é um caso, e analisar eles e entender onde é que está o problema. Muito bom. E você, Dani, você já percebeu alguma coisa assim? Sei lá, em times que você passou, você, putz, talvez o pessoal esteja pecando aqui, aqui e ali, então são obstáculos comuns, assim, que. Porque, assim, normalmente quando a gente enxerga problemas, tem aqueles problemas que, cara, são recorrentes, né? São muito comuns de acontecerem ali e a gente até meio que já tem uma receitinha pra resolver, de tão frequentes que eles são. Quais são os principais aí que você já enxergou, Dani? Pô, eu acho que o Martin falou muito bem. Eu acho que esses são, para mim, realmente também os core problemas que a gente identifica. E eu acho que tem um que eu gostaria de adicionar, que eu acho que muito provavelmente pelo ambiente, né? Mas o medo de errar, sabe? Do time ficar muito receoso de tentar novas alternativas ou de propor alguma coisa diferente daquilo que vem sendo feito, pelo medo de errar ou de sofrer alguma sanção com relação a isso. E aí isso dificulta bastante o aprendizado rápido para eles também conseguirem se adaptar, se movimentar, para conseguir chegar a ser um time fora de série, né? Além de tudo isso que o Martin falou, acho que para mim é muito ter esse ambiente propício para as pessoas experimentarem, para as pessoas poderem errar e poderem aprender com os erros.
E a análise crítica ali interna, né? De pontuar esses problemas, de pontuar, ter dentro dessa densidade de talentos, essa senioridade, porque às vezes vai vindo júnior, não necessariamente pode vir, necessariamente tem que vir de um sênior, né? Mas de criticar, de apontar problemas, né? Como a gente falou no início. Se não tem isso, ou se não é um ambiente propício para isso, isso também vai ser um grande obstáculo. Eu gosto muito disso, Dani, desculpe. Fala, Marte. Não, legal. Eu gosto muito disso porque, cara, por momentos que eu passei na minha carreira, isso vem muito da cultura e vem muito de exemplo de liderança, né? Eu passei, cara, no meu passado por lideranças que, pô, alguém erra, alguém faz alguma coisa e a resposta automática é botar culpa em alguém, cara, é apontar o dedo. Isso gera essa cultura ruim que as pessoas têm medo de errar. E quando, cara, legal, tentei, cara, por algum motivo o usuário não gostou do que eu fiz e a resposta é diferente, a resposta, pô, legal, cara, provamos pelo menos que, cara, não é uma alternativa legal para desenvolver, vamos para a próxima, gera uma cultura muito diferente, isso vem muito do exemplo da liderança e como é que eles reagem a esses erros, né? E é o que permite a inovação no final do dia, né? Se a gente não tiver essa abertura, a gente dificilmente vai conseguir pensar fora da caixa. Eu queria voltar um pouquinho no ponto que a Dani... Posso Vai lá, Dani. só dar um Claro, exemplo que eu lembrei com certeza. agora, rapidinho? Estava no início da carreira de gestão e trabalhava no UOL na época, e teve uma pessoa do meu time que colocou um código em produção, deu uma zica gigante, assim, foi muito ruim. E a gente teve que passar muitas horas para tentar reverter, para corrigir e tal. E aí eu era gestora dessa pessoa e, tipo, cara, resolve aí, beleza, vamos lá e resolver, né, o problema. E eu vi que essa pessoa estava muito nervosa, muito tenso e tal. E aí chegou outra pessoa do meu time e falou assim, você não vai, tipo, dar uma posicionada, você não vai ficar bravo, você não vai ficar puto da vida, não sei o que. Eu falei, cara, ela já tá se cobrando. Essa pessoa já tá se cobrando pra caramba do erro que fez. Já dá pra ver que ele tá se cobrando. Por que eu vou insistir e colocar mais pressão em cima, né, do que aconteceu, do problema? Ninguém vai fazer isso porque quer. Eu quero zoar meu ambiente de produção. Você não vai fazer isso porque quer. Então a pessoa já está se cobrando. Então é muito de como que a gente lida com isso, né? É isso que o Martin falou da liderança, como que a liderança enxerga os erros, enxerga essas situações. A pessoa que cometeu o problema já está lá se martirizando. Na Netflix, eu me lembro a primeira vez quando eu entrei, a gente tinha até uma piada, quando a gente derrubava a produção, a gente ganhava um adesivinho para colar no laptop. Eu derrubei a produção. E a galera achava legal. Não que seja bom para o usuário, mas era um pouco da atitude do pessoal, quer dizer que eu estava realmente correndo rápido, sabe? Eu já, só para complementar nesse ponto, já ouvi feedback de falar assim, a gente está quebrando pouco. A última vez que a gente quebrou foi 3 meses atrás. Acho que a gente está andando devagar. Temos que testar mais, temos que andar mais rápido.